Olá, que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja com você. Hoje amanheci me lembrando desta canção do cantor cristão, Linda Pátria. Coisa linda. Aí eu me remeti logo cedo a esse texto que eu vou ler aqui, compartilhar com você, do Evangelho de João, capítulo 3, o encontro de Jesus Cristo com o doutor da lei, com a autoridade da lei, um fariseu chamado Nicodemos. Curiosamente, antes disso, Jesus Cristo tinha iniciado seus sinais em Caná da Galileia. Isso foi falado para todo canto, né? O vinho que ele transformou daquelas talhas, as águas que ele mandou encher aquelas talhas e servir adiante, e o provador disse: esse vinho é melhor do que o primeiro. E depois ele vai com aquele episódio famoso da purificação do templo, em que ele derruba as mesas dos cambistas e diz: vocês estão fazendo a casa do meu pai casa de negócio, covil de ladrões, fazendo a casa do meu pai um negócio, né? Já pensou se hoje em dia ele visse o que é que estão fazendo com o nome dele, né? Em nome da religião. E aí Nicodemos, que era um dos fariseus, um dos principais dos judeus, tinha visto aquelas coisas e ficou com o coração assim: será que esse é o Messias? E este, Nicodemos, foi ter com Jesus à noite, na surdina, e disse-lhe: Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, pois ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. E Jesus respondeu-lhes: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aí Nicodemos perguntou assim: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Talvez remetendo-se à questão da reencarnação, né? E ele respondeu: na verdade te digo que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admire de eu haver dito: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Está falando de um novo nascimento. Assim é todo aquele que é nascido. E aí Nicodemos perguntou, atônito, ele pergunta: mas como pode ser isso? Como, Senhor, pode ser isso? Jesus respondeu: tu és mestre em Israel e não entendes essas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testemunhamos o que temos visto, e não aceitais o nosso testemunho. Não aceitais o nosso testemunho. Se eu vos falei de coisas terrestres e não me credes, como crereis se vos falar das coisas celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas tenha a vida eterna. Essa conversa de Jesus com Nicodemos, né? Aquele mestre, aquela autoridade de Israel,
e vai procurar Jesus na surdina, na calada da noite. Ele é um homem zeloso da lei, ele é um fariseu zeloso da lei, não é? Uma autoridade. Quando Jesus entra em Jerusalém, aclamado como rei, as pessoas como Messias, eles cantam Hosana nas alturas, bem-aventurado aquele que vem, o filho de Davi. O Messias era esperado. O Messias era esperado pelos judeus. Portanto, quando aparecia alguém, um pretenso Messias, era comum que os fariseus o investigassem, o indagassem para ver se de fato ele tinha realmente a credencial para ser o Messias. Jesus Cristo é esse Cordeiro de Deus. Quando João Batista diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele estava falando a verdade, não é? Jesus chega naquela festa de Caná e transforma água naquelas talhas que eram como se fosse assim, coisa para colocar água de purificação, de rituais, e ele transforma em vinho para alegrar uma festa. Ele muda o conceito, o que era talhas para purificação. Jesus diz, a purificação agora é com meu sangue, e multiplica em vinho, transforma a água em vinho. Ele vai no templo e derruba as mesas do cambista e diz mais, derrubai esse templo e eu reconstruirei em 3 dias, falando do templo do seu corpo. E os caras ficaram assim sem entender muita coisa, né? Nicodemos provavelmente viu essas coisas acontecer. E Jesus diz a Nicodemos, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, se não nascer da água e do Espírito, porque os escritos sobre Jesus, os escritos que Nicodemos sabia muito bem, eles eram sombra, eles apontavam para Jesus de Nazaré, todos eles. Em Gênesis capítulo 1, nos versículos 1 e 2, diz que no princípio criou Deus os céus da terra, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face da terra, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas, o Espírito pairava sobre as águas. Você, eu, Nicodemos, todos nós passamos pela água, por essa escuridão. No ventre da nossa mãe há um ambiente parecido com esse do princípio, não é? Quando o nosso corpinho no ventre da mãe está no escuro, está no meio daquele líquido amniótico, nas águas, e o Espírito de Deus vai construindo em cada um de nós a nossa vida, o nosso corpinho, né? Há um sopro do Espírito em nós, há um sopro, há um vento do Espírito. O povo de Israel, quando sai da escravidão do Egito, ali no Êxodo, que eles vão caminhando, eles chegam num momento que eles se apresentam diante do Mar Vermelho e ficam naquela situação. O que é que vamos fazer agora? E a palavra diz que o sopro do Espírito de Deus dividiu as águas do Mar Vermelho, eles passaram no meio das águas. Tudo isso Nicodemos sabia dessas histórias. E aí eles passaram para a terra prometida por meio das águas. Nicodemos veio a se tornar um discípulo de Jesus. Ele percebeu essas coisas, ele entendeu o que seria nascer de novo, ele entendeu o que seria nascer da água e do Espírito. Nicodemos defende Jesus ali no julgamento, né? Um dos que é contra o julgamento, a crucificação de Jesus, ele é um dos que é contra. Ele também, junto com José de Arimateia, pleiteia o corpo de Jesus. Ali, depois da crucificação, ele pede o corpo, ele não quer que o corpo de Jesus seja entregue à corrupção. Mas a conversa que Jesus tem com Nicodemos é sobre o reino de Deus. E Nicodemos entendeu isso, porque Jesus anuncia a chegada do reino de Deus. Jesus venceu a morte, ele ressuscitou. Isso é o reino de Deus.
é um reino que não é político. Naquele período ele não estava interessado, como muitos pensavam, em derrubar a política de Roma, né? o Império Romano. Não é isso. Nem tampouco estava ali só para alimentar de pão aquela multidão, né? Tinha muita gente que o seguia porque ele tinha multiplicado o pão. E os caras pensavam assim, puxa vida, vamos viver na tranquilidade, porque ele tem pão abundante para todos nós. Não, mas ele vem como o pão do céu, que vem dar vida ao mundo. Ele vem, ele diz que veio para destruir as obras do diabo. Ele veio para nos libertar das trevas para o reino do amor, o reino da luz, o reino de Deus, o reino do Filho do seu amor. Isso é nascer da água e do Espírito. Jesus disse, cara, eu venho fazer de você um novo homem, um novo ser. Eu venho fazer um mundo novo. Vocês serão testemunhas do meu reino até aos confins da terra. Porque ele, Jesus, é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele fala para Nicodemos sobre esse mundo novo, o reino de Deus. Já está aqui, Jesus se apresenta, ele é o reino. Ele é a realidade definitiva, o reino de Deus é a realidade definitiva. Nós somos cidadãos do reino de Deus pelo sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro que foi imolado antes da fundação do mundo. Todas as famílias da terra são abençoadas nessa realidade do reino, no sangue de Jesus. Todas as nações da terra, seja do Oriente, seja do Ocidente, seja do Norte, seja até do Polo Norte, todos são abençoados nessa realidade, porque Deus é Pai, e Ele é Pai nosso, que está nessa dimensão do céu. Pai nosso que estás no céu, que é santificado. As circunstâncias passam, o dia ruim passa, as suas aflições passam. Tenha bom ânimo, como disse Jesus, porque tudo passa, mas a nossa alegria não passa, porque nossa alegria é saber participantes do reino de Deus, conhecer o reino de Deus. Esse é o projeto de Deus na história. Jesus chama Nicodemos para enxergar esse reino, sabe? E Nicodemos entende que o reino de Deus já está presente. Essa é a esperança. A esperança do reino tem ressurreição. Nós já saímos da morte para a vida, como diz a palavra, das trevas para a luz. Essa alegria chegou. Jesus está vivo e ressurreto. A alegria chegou. Ainda nesse tempo que nós andamos nesse planeta aqui. Tudo isso é uma realidade nova para quem crê. Ainda tem uma verdade, que é a verdade do céu, da eternidade, do reino visível numa outra dimensão que não olho não viu, que nem ouvido ouviu, que nem chegou ao coração do homem, que são coisas preparadas para aqueles que o amam, que amam Jesus. Esse reino de Deus visível, eterno, essa nova Jerusalém, que nós não sabemos, mas sabemos que lá não existe dor, nem pranto, nem clamor, porque Deus já limpou de seus olhos toda lágrima quando nós lá chegarmos. Por enquanto nós estamos andando aqui. Agora, aqui, se você conheceu o reino, assim como Nicodemos entendeu a palavra de Jesus, você anda para a glória de Deus, você anda abraçado com o Filho de Deus. Eu sou seguidor de Jesus Cristo, eu ando com Deus, eu ando para a glória de Deus. Essa é a verdade. Louvemos ao Senhor pela sua palavra, pelo seu amor tão grande. Vem, Senhor, tu deste o teu Filho Jesus para salvar esse planeta. Entra nas consciências dos que aqui ouvem, amplia a visão do mundo para que as pessoas entendam que tu és a palavra, tu és a vida eterna. Senhor Jesus, minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu.
quão grande és tu, Senhor Jesus de Nazaré.